Então, nós vamos para a nossa primeira aula de hoje, de ciências, onde nós vamos rever o primeiro capítulo, um ambiente dinâmico, e vamos ver um pouquinho sobre a vida na Terra, tá bom? Então, eu vou colocar na tela aí, vocês já estão conseguindo lá na forma horizontal. Eu vou desativar o microfone de vocês, vai ficar eu falando e vocês vão ficar só me ouvindo, e no momento oportuno, vocês podem tirar dúvidas, tá bom? E interagir com a gente. Ok, vamos lá. Então, vai aparecer aí na tela um pequeno slide do livro que eu recortei para nós estudarmos, para nós revisarmos, viu? Pronto. Então, esse é o nosso primeiro conteúdo, um ambiente dinâmico, onde nós vamos revisar aí com respeito aos seres vivos e suas interações entre eles, e também interações dos seres vivos com seres não vivos. Então, nós sabemos que o nosso país ele tem uma biodiversidade muito grande. O que é biodiversidade, né? Como eu já tinha até falado sobre isso na sala, bio significa vida e diversidade é variedade, muitas coisas. Então, o Brasil ele é rico em variadas formas de vida, certo? O Brasil está entre os países com a maior biodiversidade. Isso significa que a quantidade e a variedade de espécies que vivem por aqui são enormes. E neles, cada indivíduo mantém relações com outros de sua própria espécie, e também eles interagem com espécies diferentes. Essas interações geralmente estão relacionadas à sobrevivência, a questão da habitação, a questão da procriação, a questão da marcação do seu território. Sempre existem essas interações. E além dessas interações entre seres vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes, existem também interações de seres vivos com seres não vivos, certo? Seres vivos com seres não vivos. Então, aí nós temos uma perguntinha do lado aí. Antes da pergunta, tem aí, por que estudar esta unidade? Diz assim, os problemas ambientais e a preservação da natureza são temas muito debatidos nos dias de hoje, não é isso? Vários problemas ambientais, poluição, né? muitos problemas ambientais, a emissão de gases que podem também prejudicar a atmosfera, tudo isso é debatido. A preservação da natureza é bastante debatida nos dias de hoje. E existe uma área da ciência que estuda especificamente essas questões, que é chamada de ecologia. É a ciência que se dedica ao estudo do ambiente e das relações entre seres vivos. Então, a ecologia vai estudar o ambiente e as interações dos seres vivos que estão inseridos naquele ambiente. Ao nos ajudar a compreender os efeitos da ação humana sobre a Terra, essa ciência contribui para que sejam tomadas atitudes a fim de minimizar os danos que causam problemas no nosso planeta. Então, a ecologia vai ter essa facilidade de nos fazer ver as ações humanas, as ações que são tomadas pelos seres humanos, que podem trazer prejuízo e causar danos ao planeta. Então, uma vez que nós somos esclarecidos sobre isso, são tomadas medidas, até mesmo medidas internacionais e organizações mundiais, para que sejam preservado o meio ambiente com algumas atitudes humanas. Então, vou abrir aqui o microfone para todos, para eu começar a fazer essas perguntinhas. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui.
viu? Vou sair aqui do compartilhamento. Eu vou sair do compartilhamento de tela para eu ativar o microfone de vocês. Cadê os demais? Saíram, foi? Aí, Sofia, João Pedro. Cadê os demais? Saíram todo mundo. Cadê? Pronto, então, ali na imagem eu mostrei para vocês alguns seres vivos, e aí tem algumas perguntinhas, né? Naquela imagem, vocês estão com o livro aí em mãos? Sim. Abram na página 13. Na página 13. Pronto, aí nessa página aí, na página 13, vocês veem. Vocês estão vendo aí alguns animais. Estão vendo aí a água, né? E o solo. Então, a primeira pergunta para nós iniciarmos diz assim: analisando a imagem, identifique os componentes vivos e os não vivos desse ambiente. Quais são os componentes vivos que vocês estão analisando nessas imagens aí? Os animais. Os animais, né? Você sabe o nome deles? Não acho que não sei o nome desse bicho, não. João Pedro, fala aí, sabe? Deixa eu ativar o microfone, João Pedro. Você está sem... Acho que é você que tem que ativar. Pronto, João Pedro. E aí, Sofia já falou, tá vendo alguns animais. Tem mais ser vivo aí que você está observando? Ah, não estou dando para ouvir João Pedro, não. Não consegui te ouvir, não. Mas, enfim, então vocês estão vendo aí, como a Sofia já falou, né? Nós temos aí capivara, vocês estão vendo aí as aves, o jacaré também, tá vendo? Tudo isso está, todos eles são seres vivos, componentes vivos. E também nós temos aí componentes não vivos. Quais são os componentes não vivos? A pedra. Pedra. Sim, com respeito ainda, voltando aos componentes vivos, vocês têm ali um ser vivo, que são as gramíneas, né? As plantas são seres vivos também. Entendeu? E a água é viva? Não, a água é um componente não vivo, mas que é essencial para que haja vida. Então, os componentes não vivos são justamente a água. Vocês vão ter também os minerais que estão presentes no solo, certo? Vocês vão ter também a luz e o calor do sol e o ar. São componentes não vivos, mas que estão ligados à questão da vida. Estão ligados à questão da vida. Os demais saíram do grupo, não estou entendendo por quê. Deixa eu ver aqui um áudio de Eloá, rapidinho. O professor fica saindo toda hora. Eu acho que a internet deles está ruim. Deixa eu mandar mensagem aqui, viu? Então, continuando aí, continuando para os que estão retornando, Dom Pedro disse assim... É o seu microfone, João Pedro. Fala aí, João Pedro, para ver. É porque você está distante, eu acho, viu? Aumenta o volume do seu celular. Se quiser, você deixa um pouquinho mais perto. Então, para os que retornaram aí, eu estava falando sobre
grande biodiversidade que nós temos no Brasil, que é uma variedade de vidas, a interação que existe entre esses seres vivos e a interação entre eles e os seres não vivos também. E existe uma ciência que estuda essas interações, que é chamada de ecologia. A ecologia, ela se dedica ao estudo do ambiente e das relações entre seres vivos. A relação entre seres vivos e o ambiente em que eles estão inseridos. Então, ela vai nos ajudar a compreender os efeitos da ação humana sobre a Terra, certo? E também vai nos ajudar a contribuir para que sejam tomadas as atitudes humanas que visem minimizar os danos causados por um uso inadequado de produtos, por algum tipo de responsabilidade. Beleza, pessoal? Aí eu mostrei a figura de abertura do nosso capítulo na página 13, se vocês estão com o livro. Na página 12 e 13, nós temos lá as capivaras, nós temos aves, temos jacarés, temos as plantas, que são seres vivos, certo? E temos seres não vivos, como a água, os minerais do solo, a luz do sol, né? O sol também, a luz e o calor do sol, e o ar, que são componentes não vivos, mas que são essenciais para a vida. Pergunta de número 2, que está no capítulo 13, na página 13. Como os seres vivos da imagem interagem entre si e com os componentes não vivos do ambiente? Aí vocês podem ativar o microfone e falar, respondendo essa pergunta. Como os seres vivos da imagem, ou seja, a capivara, o jacaré, as aves, as plantas, como esses seres vivos interagem entre si e com os não vivos do ambiente. Não tá aparecendo, não. E aí? Ninguém consegue responder? Tá? Como é que esses seres vivos interagem com os componentes não vivos? Ok. Então, vou continuar. Como é que existe essa interação? Vocês sabem que um ser vivo necessita de outro ser vivo para sobreviver, certo? Todos nós necessitamos de interações para sobrevivermos. Então, por exemplo, aqui está perguntando como é que esses seres vivos da imagem interagem entre si e interagem com os componentes não vivos. Como é que existe essa interação? Ou seja, nós podemos falar aqui, por exemplo, as capivaras aqui, elas vão se alimentar dessas plantas, né? Das gramíneas, do ser vegetal, certo? Mas existe um animal aqui nessa figura, nessa imagem, que se alimenta da capivara, que é o jacaré, beleza? O jacaré também, ele pode se alimentar dos peixes, certo? Então, existe uma relação entre esses seres vivos. É o que nós vamos ver lá na frente, a cadeia alimentar ou a teia alimentar. Então, existe essa interação entre eles e existe uma interação também entre eles e entre o componente não vivo. Por exemplo, né, eles aqui vão precisar da água para beber. A água não é um componente vivo, mas é essencial. Então, eles vão precisar da água para beber. A planta é um ser vivo? A planta ela tem vida. E ela precisa da água, que é um componente não vivo. A planta precisa do sol, certo? A planta precisa dos nutrientes do solo, que também é um componente não vivo. Então, existe essa interação entre eles, seres vivos, e existe uma interação entre eles com componentes não vivos.
pergunta de número 3. Em sua opinião, o que aconteceria se os peixes do rio, que servem de alimento para o jacaré do Pantanal, desaparecessem? O que poderia acontecer se esses peixes desaparecessem, né? O jacaré se alimenta do peixe. E o que aconteceria se os peixes desaparecessem? Obviamente, o jacaré ia ficar sem comida. O jacaré, ficando sem comida, né, eles iriam morrer. Ia acontecer um desequilíbrio nesse ambiente aqui específico. Se ele se alimenta de capivara, por exemplo, as capivaras não iam ter um predador natural, então iam também crescer, iam procriar bastante, e haver um desequilíbrio nessa parte aqui. Ok, pessoal? Então, essa foi a introdução do nosso capítulo. Agora vocês estão com o livro, eu vou colocar na tela também, aí vocês podem passar para a página 14, A Vida na Terra. Mas, se o celular estiver próximo, eu vou colocar na tela para nós acompanharmos também, viu? Vou compartilhar a tela e vai aparecer na tela o que eu vou falar para vocês. Pronto. Beleza. Então, aqui nós temos o início do capítulo 1, chamado de A Vida na Terra. A Vida na Terra. Vamos lá. A Terra é constituída por materiais sólidos, líquidos e gasosos. Sua estrutura externa pode ser dividida em litosfera, hidrosfera e atmosfera, certo? Então, nós temos aí, já sabemos por essa informação, que a Terra é constituída de partes sólidas, certo? Nós vamos ter as rochas, as pedras, beleza? Partes sólidas, o solo, né? Que grande parte tem as rochas líquidas, a água, por exemplo, e partes gasosas, como a nossa atmosfera, os gases que estão no ar, oxigênio, hidrogênio, hélio, entre outros. E nós sabemos também que a estrutura da Terra ela pode ser dividida em 3 partes: litosfera, hidrosfera e atmosfera. Então, vamos ver o conceito dessas 3 partes. A litosfera é a camada sólida mais externa do planeta, ou seja, a crosta terrestre, né? A parte mais exterior, que é o solo onde nós pisamos, ali compõe a litosfera. Ela tem um grau de profundidade, mas a litosfera é essa parte mais externa do nosso planeta. E ela é composta de quê? Ela é composta de rochas sólidas e do solo. Então, essa parte que nós caminhamos, essas partes que nós conseguimos ver, certo? É a litosfera, parte constituída de rochas sólidas. Por que falar rocha sólida? Vocês podem pensar, né? Já vi uma rocha líquida, né? Porque mais tarde a gente vai ver na estrutura mais interna da Terra que existem rochas derretidas na estrutura da Terra. Mantos, nós vamos ver tudo isso. Mas, enfim, no momento, basta nós entendermos que a litosfera é a camada sólida, dura, mais externa do planeta e é composta de rochas sólidas e solo. Depois da litosfera, nós vamos ter a hidrosfera. O que é a hidrosfera? A hidrosfera vai ser o conjunto de toda a água do nosso planeta Terra. Toda a água no planeta Terra é chamada de hidrosfera. Onde está presente essas águas? Nos oceanos, nas geleiras, né? Nos rios, nos lagos, nas lagoas, nos lençóis subterrâneos, no ar, né? Dentro de nós, seres vivos, nos tanques. Toda essa água do planeta Terra, ela constitui a hidrosfera do nosso planeta. E, por fim, a terceira camada, a atmosfera. A atmosfera, pessoal, é o que está acima da Terra, é o ar, né? É a camada de gases que envolve o nosso planeta. Ok? Então, até o momento,
Ó, nós temos a nossa primeira aula de 40 minutos, faltam 10 minutos para terminar. Provavelmente, hoje não vai dar para terminar tudo, mas quando terminar essa aula aqui, eu vou deixar uma atividade sobre o que eu falei para vocês responderem. Eu vou colocar esse pequeno vídeo no YouTube de maneira privada para vocês revisarem. Os demais que não conseguiram assistir, podem assistir depois. Vamos lá. A biosfera. A biosfera é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos ambientes em que vivem. Ela é composta de regiões da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera. Os seres vivos estão distribuídos por praticamente todo o planeta. Habitam ambientes quentes e frios, úmidos, secos. Conhecer os tipos de ambientes e as interações estabelecidas entre eles e os seres vivos é importante para a preservação da vida. Então, todos esses conceitos que eu falei para vocês, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, suas composições, do que ela é constituída, juntando essas três partes da Terra, que formam a estrutura da Terra, ela, juntando tudo em um só, é chamado de biosfera, certo? Que é o conjunto formado por esses seres vivos e por ambientes em que vivem. Ok, pessoal? Nós sabemos que existem seres vivos distribuídos em diferentes partes do nosso planeta Terra. Uns habitam em ambientes quentes, né? Outros habitam em ambientes mais frios, úmidos, secos. E nós precisamos conhecer os tipos de ambientes e as interações que os seres vivos estabelecem entre eles e entre esses ambientes, porque isso é importante para a preservação da vida. Aí depois nós temos alguns animais. Eu acho que eu pulei um slide. Não. Eu pulei, olhando aí no livro. Enfim, vamos lá. Nós temos alguns animais que estão nos limites dessa biosfera, certo? Alguns animais que estão no limite dessa biosfera. Nós temos aí o ganso da cabeça listrada, que eles voam em altitudes muito altas, chegando a atingir mais de 8 quilômetros acima do nível do mar. E nós temos um peixe, que eu mostrei o vídeo para vocês em sala de aula, que eles também conseguem atingir por volta de 8 quilômetros de profundidade, ok? Sendo que a questão aí da biosfera, essa parte que existe vida, está na questão da atmosfera até 10 quilômetros de altura, e essa ave consegue chegar até 8, então ela está quase no limite. E na questão de profundidade do nível do mar, notícia de que se tem vida é até, o ser humano já conseguiu também chegar até 10 quilômetros de profundidade. E esse peixe aí tem características, né? Corpo achatado, que conseguem se adaptar e sobreviver numa profundidade maior que os outros peixes, ok? Chamado peixe, esse peixe tem o nome de peixe caracol. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As condições para a vida na Terra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. As condições para a vida na Terra. Pessoal, nós temos aí 8 planetas, não é isso? E só se tem conhecimento que tem vida no planeta Terra, só no planeta Terra. Entre todos os planetas já conhecidos e estudados, a Terra é o único que abriga seres vivos. Por que é possível, né, isso acontecer? Qual o motivo da existência e a continuidade de vida no planeta Terra? Porque só a Terra consegue abrigar vidas. Porque ela reúne condições adequadas para abrigar a vida tal qual a conhecemos. Vamos ver nessa tabela aí na tela as condições para que exista vida na Terra. A primeira condição é a atmosfera. Perdão. Nós temos uma atmosfera rica em gases, como o gás oxigênio,
que é essencial para a nossa vida, para nós respirarmos, é essencial para vários seres vivos. Nós temos o gás carbônico, que está envolvido ali na produção de alimentos pelas plantas, né? Na questão da fotossíntese, e existe essa troca gasosa entre nós e as plantas também. Então, o fato da Terra abrigar esses gases e outros gases que não estão mencionados aqui, favorece a proliferação de vida. Nos outros planetas do Sistema Solar, os gases eles variam em espessura, em volumes, e também existem muitos gases nocivos que seriam prejudiciais à vida humana. A segunda característica é a temperatura. No nosso planeta Terra, nós temos uma temperatura média anual aí de 15 graus Celsius. É claro, é uma temperatura média. Você vai calcular, vai ter aí uma temperatura média, mas diariamente, é claro que isso vai variar, 20 graus, né? Chegando até 30 ou mais, dependendo da região do Brasil em que se vive. Mas comparado a outros planetas, a diferença é exorbitante. No planeta Mercúrio, por exemplo, a temperatura chega a mais de 400 graus Celsius durante o dia e à noite pode cair para menos 170 graus Celsius. Então, não tem como ser vivo sobreviver em condições extremas, né? E de mudanças tão repentinas assim. Beleza? E o último aspecto aí é a água líquida, a presença da água líquida. Nosso planeta é abençoado, né? O Brasil, que eu digo, que é um país, faz parte do continente americano, por sua vez, o continente faz parte do planeta Terra. Nós temos a presença de muita água no seu estado líquido. E a água, como Sofia perguntou no início, ela não é um ser vivo, mas ela favorece para que exista vida, certo? A água é essencial para o surgimento e a manutenção da vida no planeta Terra, ok? Nos demais planetas não existe água no estado líquido. Existe somente aí uma evidência de água no estado, existe uma evidência em Marte, né? Pesquisadores encontraram indícios de água em estado líquido em um reservatório subterrâneo em Marte, mas são evidências, não é nada comprovado. Ok, pessoal? Então, essa foi nossa aula de hoje. E vocês conseguem tirar print da tela? Vou deixar essas perguntinhas aqui para vocês responderem. Ó. Não, aqui é revisão ainda, mas não vai dar tempo. Bom, vamos lá, vou tentar, viu? A revisão. O Brasil está entre os países com maior biodiversidade, tem muita vida, certo? A Terra é composta por materiais sólidos, líquidos e gasosos. A estrutura da Terra pode ser dividida em três: a litosfera, que é a parte externa do planeta, constituída de rochas sólidas e solo. Tem a hidrosfera, que é toda a água do planeta, e a atmosfera, que é a camada de gás que envolve o planeta. A biosfera é composta dessas três regiões, é formada por seres vivos e ambientes. E, por fim, nós vemos as condições para a vida na Terra, né? Que é a atmosfera, rica em gás oxigênio, gás carbônico, a temperatura média, temperatura boa que dá para sobreviver, você não vai morrer nem queimado, nem vai morrer de frio. A posição da Terra está em uma posição adequada diante do Sol. E outra questão é quantidades abundantes de água em estado líquido. Ok? Deixa eu desativar aqui o compartilhamento de tela. Alguém rabiscou aí, né? Pronto. A aula de hoje é essa. Eu vou deixar as perguntas lá no grupo para vocês responderem e colocar no grupo, ok? A aula de hoje foi essa. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube para vocês revisarem e as perguntas no grupo para vocês responderem. Tenham a todos uma ótima tarde e até a próxima aula. Viu? Eu vou encerrar. Ui, já acabou. Tchau. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Fique atento lá no grupo. Oxi. Botou não.